Boa noite, pessoal. Boa noite, público do Diário dos Esportes. Bem-vindo a mais uma edição do Bate-Rebate. E nós temos a satisfação enorme dessa edição de agora, que vai ao ar, que está sendo gravada, com Zada. Atualmente, Zada voltou, né, recentemente, essa semana, né, Zada? No cargo de gerente, na gerência de futebol do Volta Redonda, depois de um mês e meio, né, em Portugal. E é isso, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. E já pode começar a falar sobre essa sua volta ao Voltaço. Na verdade, assim, primeiro boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aí presente e poder falar um pouco aí da nossa trajetória. Em relação a, eu estou no Volta Redonda, né, desde 2014, né, no início da gestão, e fiquei aí durante 5 anos, né, até março de 2020, foi quando eu fui para Portugal e retornei fazem 10 dias praticamente, né? Então eu fiquei um ano e 4 meses, né? Uma temporada e meia em Portugal, um time da terceira divisão, né? Fui levado por um grupo de investidores para estruturar, o mesmo trabalho que hoje eu retorno ao Volta Redonda para fazer, né? Que é de estruturação de departamentos, integração entre as categorias, monitoramento de atletas. A gente que trabalha num clube de menor investimento, a gente acaba tendo que fazer muitas funções, né? E acaba servindo, claro que o Volta Redonda serviu como além de ter me dado uma grande oportunidade profissional, me deu também, né, esse aprendizado na prática, né? Aprendi no dia a dia, claro que tive muitos erros, mas fui aprendendo, isso fez com que a gente amadurecesse ao longo dos anos, e, e quando eu retornei, né, e tive essa oportunidade, esse convite do nosso presidente, eu não pensei duas vezes, porque foi realmente o clube que abriu as portas de trabalho e de oportunidades para eu seguir a minha carreira, né, pós-atleta. Então não devia ser diferente, né? Acho que tudo tem a ver com na nossa história, com gratidão e humildade. Eu sou muito grato ao Volta Redonda por ter aberto e iniciado a minha carreira, e estou muito feliz de ter retornado, e hoje eu compartilho essa gestão junto com o Wilson Leite, que ficou na minha função, e hoje a gente divide essa função, né? E eu, né, junto com ele, a gente praticamente faz a gerência total do futebol, tanto o profissional quanto a base. Verdade, né? Quando você acabou, de certa forma, se ausentando e indo ter essa experiência em Portugal, o Wilson era coordenador de base do Volta, né? Se eu não me engano. Ele era um auxiliar fixo da casa, e devido à tua experiência também, ele sempre estava ali participando da parte de gestão, é uma pessoa de muita referência dentro da cidade de Volta Redonda, uma pessoa que já tem uma história, foi atleta do clube, né, tem uma história muito bonita dentro do clube, então uma pessoa que é aquele pau para toda obra, né, que é bom ter, que é uma pessoa competente, séria, honesta, e ali ele abraçou muito bem essa função e vem desempenhando super bem, como em tudo que ele fez dentro do clube. E hoje a gente está compartilhando, e para mim também é sempre um prazer estar junto com ele, porque é uma pessoa que a gente está sempre aprendendo. Sem dúvida. E você falava sobre o Volta Redonda e, de certa forma, o Volta Redonda desses clubes de menor investimento que a gente conhece, assim, principalmente sendo do Rio de Janeiro, a gente sabe da força do Volta Redonda nas campanhas de estadual. E você mesmo, como você falou, ingressou no clube em 2014, participou do título da Série D, né, em 2016, de maneira invicta, e o título da Taça Rio. Então, assim, e essa semana eu li a notícia também que a CBF renovou o certificado de clube formador, né, do Volta Redonda. Então, você vindo dessa experiência de pouco mais de um ano, vindo de Portugal, o que você traz para o Volta Redonda, que de certa forma também já tem uma estrutura bem considerável, boa, né? Uhum. E o que você traz dessa sua experiência lá no clube de Portugal para também somar já uma estrutura bem legal que o Voltaço já possui? Então, e assim, cara, a gente participou, né, de todo esse processo, né, na verdade é uma renovação, quando o clube tirou o primeiro selo de clube formador, né, a gente participou de todo o projeto, da iniciação, né, tivemos aí um trabalho muito duro, né, de
conseguir o selo, já que visto poucos clubes têm esse selo de clube formador no Brasil. Volta Redonda realmente dá uma atenção, claro que tem muitas coisas para melhorar, como em todas as equipes, mas Volta Redonda também sofre com algumas coisas, em relação à estruturação, a parte de logística, os campos, né? Toda essa parte a gente trabalha com um pouco de dificuldade, né? Esse é um período ruim, de seca, né? Hoje, por sinal, está chovendo bastante, mas geralmente esse período os campos ficam muito ruins. Então, a gente tem todo um trabalho ali de coordenar, de estruturar. E o Volta Redonda, com todas as dificuldades, né, o nosso presidente sempre deu uma atenção muito grande e entende que a base não é despesa, né, e sim investimento. Então, essa é a filosofia, tanto que hoje a gente tem muitos atletas da base na equipe principal, e a ideia é cada vez estar utilizando um maior número, né, colocar mais e mais atletas na vitrine do futebol brasileiro, e a gente tem essa oportunidade, né, dentro do Volta Redonda, a gente está sempre buscando esse acesso à Série B, mas a gente também tem que entender que a gente também está se preparando, se estruturando. Não adianta também, talvez, igual já passaram equipes que disputaram a Série C com a gente, chegaram à Série B, mas já estão na D. Macaé, então, né? Esse equilíbrio a gente tenta manter, que a gente entende que realmente o local que a gente queria e precisa estar é uma Série B. Mas talvez a gente não foi antes, porque realmente talvez via ser um passo muito largo e talvez a gente teria que retroceder em algum momento. Então, assim, eu acho que a partir desse ano a gente está começando a demonstrar que a gente está mais estruturado e pode ser uma grande possibilidade da gente conseguir esse acesso. Essa é a minha visão. E em relação ao que eu aprendi, o que eu posso trazer de mais-valia, né, vamos dizer assim, para o Volta Redonda e inserir aqui, são os protocolos que a gente utilizou, mesmo num clube de uma terceira divisão. Claro que a gente também lá não é um clube da terceira, que é da terceira divisão de Portugal. Tem coisas lá que são abaixo daqui, mas tem muitas coisas interessantes que a gente pode trazer em relação a esses processos, protocolos, a pontualidade, sabe, as coisas funcionar bem, a integração entre os departamentos, sabe, uma sintonia de coordenação, de técnica, as equipes todas em sintonia, desde a base até o profissional, uma mesma maneira de trabalho, sabe, uma integração muito maior. Claro que a gente sempre prezou por isso, mas assim, foi muito válido para mim esse 1 ano e 4 meses dentro de Portugal, porque eu conheci não só a maneira do português e do europeu trabalhar, mas também as dificuldades que eles têm lá. Eles também têm muitas dificuldades, que lá também não é a mil maravilhas, e aqui também não é o pior lugar do mundo, sabe? Todos eles têm prós e contras, e daqui também eu pude levar coisas através da minha experiência para mostrar para eles que a gente também tem. Desculpa por causa do relógio que apitou aqui. Tranquilo, não, tranquilo, de boa. E nós aqui também temos muita coisa legal para ensinar e para trocar, né? Hoje em dia ninguém ensina mais nada a ninguém, né? Na meu modo de ver, na verdade, hoje tá bom o sino, hein? De 8 horas. Bate 1 minuto, geralmente, né? Tá atrapalhando o sino? Não, ele tá. Não, assim, tá tranquilo. A edição que depois vai editar. Então, mas então vamos lá, só para pegar essa última frase. Então, a gente também daqui conseguimos trazer, através da experiência, ao longo desses as oportunidades. Eles lá não tinham tanta um fato assim que chamou atenção, essa parte de logística de jogo, de pré-jogo, de coisa básica que a gente às vezes manda, por exemplo, vai jogar numa cidade, lá é um país de menores dimensões, mas às vezes a gente tinha jogos com 3, 4 horas de distância. Lá eles sempre saíam no mesmo dia, então o jogador estava acostumado a isso. Eu falei, não, vamos sair um pouco antes, vamos dormir, vamos ver um hotel para dormir, ou então, às vezes, uma cidade menor, de 1h30, 2 horas,
pô, vamos mandar um carro antes com material para os jogadores chegar, o vestiário já está pronto. Então são coisas que a gente aqui é habitual fazer, porque já se prepara, mas lá não, lá viajava todo mundo junto, era meio que uma coisa menos profissional. Isso eu estou dizendo na terceira divisão, tá? Deixar bem claro. Claro que à medida do que está numa segunda liga, na primeira liga, eu tenho certeza que as pessoas já têm essa ideia. Mas ali eu tive, era um ambiente semi-profissional, tá? A terceira liga lá, hoje se chama um Campeonato de Portugal, tem jogadores que trabalhavam, né, durante o dia e só poderiam treinar à noite. A gente, quando chegou lá, estabeleceu um regime totalmente profissional. Treinava de manhã, sabe? O clube dava refeição, almoço, às vezes treinava de manhã e de tarde, não tinha nenhum atleta que trabalhava. Então, a gente estruturou dessa forma. Então, a gente foi mostrando que a gente precisava melhorar e tornar uma equipe mais competitiva, mas também tinha que oferecer alguma coisa para que esses atletas entendesse que estava num regime profissional. Então, é sempre uma troca constante. Eu achei que, se for para dizer e definir essa minha passagem em Portugal, eu acho que acabei sendo presenteado, porque foi um ano de pandemia, né, aqui no Brasil, muito parado, e lá eu tive uma vida, claro que eu fiquei lá, peguei uma parte também de pandemia, né, de março até março, abril, maio, 2 meses lá de fechado, né, na parte tá faltando uma palavra aqui, a gente ficou fazendo a quarentena, desculpe, ficamos lá, né, totalmente 60 dias sem poder sair, a cidade estava um deserto, só os essenciais mesmo que estavam funcionando, como aqui, farmácia, hospital e supermercado, mas assim mesmo muito restrito. Mas depois passou isso, a gente acabou voltando a uma vida normal, os meus filhos estudaram, tiveram um ano de escola, então aqui os amigos deles não tiveram, ainda estão nesse regime de, né, remoto, então a gente foi um ano muito intenso, para mim, de muito aprendizado. A gente sabe que aqui no Brasil é uma correria louca, desenfreada, eu já estou aqui no Volta Redonda e praticamente já voltei à minha rotina, que é sair daqui 8h30, 9 horas da manhã, e eu acabei de chegar em casa agora, porque tem muita coisa para fazer, e eu já estou começando a ver meus filhos só no final do dia. Quando eu acordo, levo para a escola e no final do dia. E esse período que a gente teve lá, a gente ficou muito junto. Eu trabalhava a 200 metros do lado da minha casa. Minha casa era 200 metros do estádio, então eu estava muito próximo e conseguia pegar meu filho na escola, almoçar com eles. Então lá a gente teve essa parte foi muito boa, né? E eu acabo retornando à Volta Redonda e também me sinto bem aqui, né? E apto a fazer um grande trabalho, buscar esse acesso à Série B, que eu acho que é um ponto que a gente vai lutar por isso. E exatamente. E você falava nessa questão de você ver seus filhos, etc. E acaba que essa Série C para o Volta Redonda, particularmente o grupo do Volta Redonda, os deslocamentos são muito longos, né? Os jogos são. A maioria das equipes do grupo do Volta Redonda são ali para a parte de cima da Norte e Nordeste, Norte-Nordeste. E o Volta Redonda acabou entrando já um pouquinho mais no campo e bola. Volta Redonda que acabou empatando na última rodada com o líder do grupo, né? Que é o Botafogo da Botafogo. Paraíba. Mas também, embora esteja em quinto colocado, está a 2 pontos só, né? E ainda restam 6 jogos, se eu não me engano, e o próximo adversário é o vice-líder, que é o Paysandu, que está 1 ponto. Então, qual é assim, você que acabou de voltar, né? Tem aí 2 semanas, no máximo, que você acabou de voltar, ainda está, embora já conheça, mas ainda está tateando, porque você ficou mais de um ano fora. Como é que vocês têm realmente vislumbrado essa reta final de 6 jogos para a próxima fase? Então, assim, na verdade eu estava mesmo que longe, eu tenho não era para ser diferente, né? Muita ligação à Volta Redonda, eu estava sempre em contato com o nosso vice-presidente, com o Flávio Júnior, falando sobre atletas, sobre como estava a equipe. O Neto é um amigo pessoal meu de infância, a gente se conhece há muitos anos, a gente está desde o início na gestão, o Neto passou por um processo aí de formação e hoje é um excelente treinador, é uma grata surpresa, uma grande revelação, um treinador muito competente. E assim, a gente estava sempre em contato, né? Até mesmo com a parte estrutural, com os analistas, com o fisiologista, com a parte da base, eu sempre tive muito contato.
e não era diferente de eu estar acompanhando e já olhando já, né, os atletas e essa competição. E dá para ver, essa parte de logística ela tem que ser muito bem feita, porque senão você acaba se prejudicando, é uma viagem mal feita, é um descanso mal feito, e isso reflete diretamente no jogo. Então, eu sempre gostei muito disso, a gente, só fazendo um parâmetro, na Série D, que nós fomos campeões e fomos campeões invictos, a gente teve um gasto muito grande porque o nosso presidente entendeu que a gente precisava realmente. Eu mostrei para ele que as viagens eram muito cansativas e se a gente não chegasse com um pouco mais de antecedência, a gente ia acabar se prejudicando. E todas as viagens nós viajamos com 2 dias de antecedência e isso se refletiu nos resultados, nas vitórias e de não perder, né? Foi uma coisa muito boa. E aqui também a gente está tentando fazer. Claro que esse ano tem uma dificuldade, o Volta Redonda tá vivendo com muita dificuldade financeira, como todos os clubes, e isso dificulta um pouco. Então, mas o presidente está entendendo que esse terço final agora, a gente, dessa fase, a gente pretende classificar e a gente vai ficar muito atento a qualquer oportunidade de ir com um pouco mais de antecedência, para que a gente tenha esse descanso, porque descanso e alimentação são fundamentais para uma boa recuperação e fazer bons jogos. Então, dentro disso, as equipes, o campeonato ele é muito equilibrado, nunca vi tanto empate, né, tanta diferença, uma vitória está valendo muito, muito mesmo nessa fase. Né, a gente escapou realmente de ter perdido dentro de casa, não foi uma excelente partida, foi um time que veio para se defender, Botafogo normal, geralmente o time quando vai jogar fora de casa, é uma equipe bem montada, né? Mas no nosso confronto com o Botafogo, que é líder, nós ganhamos lá e empatamos aqui, fizemos 4 pontos. E ainda Então, teve a assim, expulsão nesse jogo, né? O Volta Redonda pois teve é, um a gente ficou com um jogador a menos, o árbitro, ele não, assim, não foi culpado por nada, mas ele foi muito equivocado em muitos lances. Tá? Ele poderia ter expulsado o Graçom do jeito que ele expulsou, só falando rápido sobre o jogo. Ele poderia ter expulsado o Graçom como expulsou, mas ele teve 2, 3 lances iguais, faltas iguais do Botafogo e ele deixou seguir. Então ele não usou o mesmo critério. Mas, enfim, é difícil opinar por arbitragem, então cada um, o Botafogo pode achar que também foi prejudicado em algum lance, isso é difícil. Já foi, só nos resta agora fazer diferente. Temos mais uma oportunidade agora contra o Paysandu, um confronto direto. Temos que ganhar, é importantíssimo conseguir 3 pontos, e disso tudo a gente está consciente. Tanto que a gente já vai amanhã, vai fazer uma intertemporada, vamos ficar de terça até sexta-feira, retornamos na sexta-noite para Volta Redonda, vamos fazer uma intertemporada de alimentação, boa alimentação, treinamentos, descanso para recuperar e chegar inteiro para o jogo de sábado. E é isso que é isso, cara. Eu acho que os times são tão equilibrados que vai ganhar quem tiver mais descansado, mais concentrado, errar menos. E são detalhes bem pequenos que vão te classificar ou vão te deixar de fora. Então é por isso que a gente está tentando minimizar os erros, fazendo uma boa logística e prezando por esses termos que eu repeti aqui, que é uma boa alimentação, um bom descanso, mas claro que também não pode faltar gol, né? Então a parte técnica tem que andar junto. com certeza, sem dúvida. E o que também, de certa forma, ajuda é que são 2 jogos seguidos em casa, né? São É. 2 jogos seguidos em casa. E você também, Zada, comentava que mesmo longe, você ainda, por conta da sua relação próxima, por conta de todo esse tempo trabalhando aí no Voltar, se você ficava de olho, o Volta Redonda também anunciou contratações recentes, né? Anunciou a contratação do zagueiro Dilcinho, dos atacantes Rafael Tanque e Pedrinho, e do meio Olávio, que era o que é, né, até o artilheiro da temporada até o momento, 2021, com 22 gols em 24 jogos. Então você, assim, como... Porque, assim, também esclarece um pouco, assim, aqui pra gente, o papel, de certa forma, do gerente, né, de futebol, que é o seu cargo, assim, e Uhum. essas contratações. Você trabalhou, assim, de certa forma, tem alguma ligação com essas chegadas? Sim, sim. Foi logo quando eu cheguei, a gente, né, claro que já tinha um trabalho feito, né, essa detecção não é só do Zada, mas eu também pude entender que a gente precisava de algumas peças para fortalecer. Nós temos um bom grupo, mas a gente precisava de um plus, né, assim, nesse sentido, né, dar como a gente fala, um refresh, trazer um sangue novo, jogadores com um pouco mais de rodagem.
né, com um perfil diferente do que nós temos no grupo. Então, cada atleta desse, né, na verdade, a gente tinha o zagueiro, né, na verdade, a gente não iria trazer, porque a gente tinha um zagueiro, só que recebemos uma proposta pelo Gabriel, ele acabou indo para Portugal e a gente teve que buscar o Dilcim, né? Agora, o Pedrinho era um atleta que a gente buscava um extremo que finalizasse, que tinha um perfil diferente dos atletas que a gente tinha. Já foi um atleta que passou dentro do clube, a gente conhecia e acabou surgindo a oportunidade. O Tanque, ele é um jogador diferente, a gente não tem nenhum 9 né, dentro do clube nessa característica. Temos o João Vitor, que é um atleta que está no clube, mas vem de uma lesão, muito tempo parado, e o Rômulo, que foi contratado, ele não é 9, ele é um jogador que joga como se fosse um segundo atacante, talvez um meia atacante. Ele não é 9 de referência, mas ele estava jogando por ali, né, e ajudando, mas deslocado. Então, e o Olávio era um jogador que era uma oportunidade, é um atleta que tem faro de gol, visto que nesse jogo já entrou, teve 3 oportunidades, 2 grandes defesas do goleiro, e ele fez um gol de extrema dificuldade, de extrema capacidade. Então, acho que aí também é o olho, né, do Flávio, né, ali com o Neto, que também já tinham. Confesso que eu não conhecia o Olávio, já tinha escutado falar, mas não conhecia. E aí acho que veio uma oportunidade e a gente acabou trazendo. Então, dentro disso, já passando já para te responder em relação ao quais são as funções de um gerente de futebol, né? Na verdade, às vezes as pessoas falam, gerente hoje fala gerente de futebol, outros lugares falam gerente executivo, diretor geral, né, gerente geral, enfim, os termos são variados. Eu acho que dos termos assim que não cabe muito para esses times de menor investimento, Volta Redonda, entre outros, é gerente executivo, porque nós não somos esse gerente executivo que tem 4, 5, 6 pessoas subordinadas a ele para executar as funções, e ele fica especificamente na parte final ou mais concentrado numa parte de contratações, enfim, só dando aquele ok final. Isso é bom, isso é excelente em clubes de maior investimento, né? Os principais, Flamengo, Palmeiras, Atlético, sim, tem estrutura para isso. Mas nós que trabalhamos em clube de menor investimento, a gente é o executador, a gente tem que fazer tudo, né? Eu te falo que o Volta Redonda para mim foi uma grande escola, porque eu participei de todas as funções dentro do clube, desde negociar material de equipamento de roupa, junto com os roupeiros, né, que são as pessoas que estão ali no dia a dia do clube, demonstrar como que a gente ia controlar, não perder tanto material, conversar com o pessoal da fisiologia, com os fisioterapeutas, participar em situações de registro de atletas, conhecer sobre tudo isso, né? Tem um lado que você tem que olha o nosso sino aí. Hoje ele 8h15, ele vai batendo agora de 15 em 15. E aí, assim, tem um lado que é um lado que eu faço muito, que é essa parte de gestão de pessoas, que eu gosto muito de interagir, de estar junto com os atletas, saber o que cada atleta está sentindo. Eu sempre gostei desse tratamento por igual, independente se o jogador joga ou não, se ele está jogando ou não no momento. Então, isso tudo fazer com que o ambiente fique bom de trabalho. Então, eu gosto dessa parte também. Cara, e hoje em dia, você falar o que um gerente de futebol faz no Volta Redonda, ele trabalha em todas as áreas. Eu converso com o pai de atleta da base, né? Opino nas contratações, vejo atletas, né? Faço parcerias entre clubes, né? Porque às vezes tem clubes nossos, tem atletas nossos que geram interesse dos clubes de maior investimento. Então a gente está fazendo essa parceria, né? A gente participa de avaliações de atletas. Então a gente acaba sendo tudo, e como eu disse, é uma grande escola, e é difícil você falar, não, eu sou gerente de futebol, só vou fazer isso. É impossível, não faz. Você realmente, seu leque fica muito grande, e isso te prepara para pegar qualquer desafio. Uma vez que você der um salto maior de qualidade e de oportunidade, até você vai entrar num clube, e aí você vai ser mais específico, num clube de maior investimento. O seu setor é esse, então isso você vai fazer com tranquilidade. Então, Volta Redonda hoje está nos preparando para o mercado, como aconteceu, que eu tive a oportunidade de sair,
e, assim, ir preparando também, fazendo com que a gente fique mais esperto, porque daqui a pouco a gente está numa Série B e o nosso grau de exigência de profissionalismo tem que ser também elevado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Inclusive, Zada, aí agora retrocedendo relativamente bastante tempo não, né? Mas retrocedendo o tempo para já começar a falar um pouco dos seus tempos de jogador. Eu queria saber, Leonardo Ginelli, de onde surgiu Zada? Aí, assim, cara, Zada, na verdade, meu irmão não conseguia falar Leonardo, né? Ele falava Leozada, você Ah, vê, né? Ele falava mais difícil do que meu nome. E aí depois começou a ficar Leozada, depois Zada, Zada, e acabou ficando. Foi de infância e acabou levei esse apelido. Aí eu tinha alguns amigos que acabaram, a minha história até eu chegar no Vasco, eu cheguei no Vasco, né, foi em juvenil ainda, né? Então, 93 para 94. Só que antes de eu ir pro juvenil do Vasco, eu fui estudar e jogar em Juiz de Fora, no Esporte Clube Juiz de Fora. E lá era o núcleo do Vasco. O Vasco mandava jogadores que não estavam sendo aproveitados para jogar lá o Campeonato Mineiro e para fortalecer que jogava um campeonato lá, um regional que era muito disputado. E acabou que os caras, eu tinha alguns amigos e tal, e aí eu já tinha o apelido de Zada lá em Juiz de Fora, e aí quando eu cheguei no Vasco, eu acabei encontrando com alguns, e aí voltou, acabou que eu aderi a esse nome como atleta, e aí acabou que pegou mesmo. Então foi mais ou menos por aí, e aí não tinha mais como tirar, né? Mas, por exemplo, eu joguei fora do país e aí é engraçado, por exemplo, na Costa Rica, meu sobrenome era Martins Zada, né? Porque achavam que meu nome era até Zada, né? Então, lá eles me chamavam de Martins Zada. Na Indonésia também me chamavam de Martins Zada. E acabou que ficou também, assim, isso no caso de fora do país, mas sempre o Zada sempre me acompanhou. é verdade. Geralmente, vocês jogadores de futebol, que principalmente mais antigos, assim, né? Que hoje em dia praticamente não se vê mais, inclusive tem até muitos clubes fazem uma força para que o jogador seja chamado pelo nome próprio e É. tirem o apelido e etc. A gente vira e mexe, vê nas transmissões, etc. Mas acaba que sempre, geralmente, eles vêm realmente de infância, né? E tem essa ligação, muitas das vezes, familiar mesmo, como é o seu caso. E você falava que você chegou no Vasco no Juniores ainda com 16 anos, Juvenil, é. aí, juvenil. E aí você fez a sua estreia no profissional quando? Assim, Foi em quando isso, 94, tinha 94? uma Copa, ela era tipo uma Copa, eu acho que o nome dela era Copa, eu acho que era Copa Denner, eu acho, alguma coisa assim, porque deram um nome, porque o Denner acho que faleceu em 94, foi alguma coisa assim, em 95. Não sei se era Copa Denner ou era alguma outra nome dessa Copa, que ela tinha um nome que era tipo uma Copa Rio no Brasil, hoje, só que os grandes jogavam. E eu joguei um Vasco e Botafogo, foi meu primeiro jogo como profissional. O treinador ainda era o Zanata, que me conhecia do time de juniores, me subiu, e aí foi meu primeiro jogo como profissional no Vasco. Mas eu ainda tinha 18 anos, então era muito recente, ainda não era. Eu me profissionalizei no ano seguinte, né? Quer dizer, 2 anos depois, eu me profissionalizei em 96, final de 96, e aí depois eu integrei já uma pré-temporada depois de uma Copa São Paulo, aí o treinador já era o Antônio Lopes. Então, assim, aí segui a minha carreira ali. Claro que tive alguns empréstimos dentro do Vasco, porque o Vasco naquela época era um clube de muitos atletas, né, de atletas de excelente nível. Só que eu tive no Vasco profissionalmente de 96 a 2001. Então, eu peguei toda aquela geração de 97, né, que foi campeão brasileiro, quer dizer, 2000, campeão brasileiro, Mercosul, né, da Libertadores, 98, apesar de eu não ter jogado na Libertadores. Mas eu estava também ali, campeão carioca, Rio-São Rio e Paulo. São Paulo. Rio-São Paulo e 97, 2000, né? Todo esse período aí foi um ano muitas vitórias, né? Foi um ano mágico no Vasco. Participei ali conheci muitos atletas muito acima da média. Aquilo para mim foi uma vivência muito grande, né? Eu posso montar aí 2, 3 times de cabeça de jogadores que foram muito acima da média
isso foi um grande aprendizado para mim, uma grande oportunidade. Vivi dentro do Vasco aí momentos muito, muito interessantes que me acabaram formando a minha personalidade. Sempre fui muito observador, então trabalhei com grandes treinadores, né? Peguei as maneiras que eu gostava, outras que não, coisas que eu não gostava que fizesse, mas que outras que eu fui até falar, pô, se eu for um treinador ou for alguma coisa, eu vou querer seguir, porque eu gostei dessa maneira de trabalhar. Então, eu fui observando. Então, segui a minha carreira dentro disso, né? Eu acho que eu tive algumas decisões muito importantes dentro da minha carreira, né? Mesmo eu estando dentro do Vasco com um contrato, eu decidi dar um passo atrás, que foi ter ido depois de ter sido campeão brasileiro em 2000, de ter ido, né, jogar um campeonato, quer dizer, foi jogar o Campeonato Carioca pelo Bangu, que foi um carioca quer dizer, o Carioca de 2000, foi muito importante que eu me coloquei no mercado, porque eu estava no Vasco, mas eu era pouco jogado. Então, e aí eu dei esse passo de ter jogado, né, o Carioca de 2000, e aí eu voltei para o Vasco, e aí fui campeão brasileiro e da Mercosul no ano de 2000, dentro daquele time que era um timaço, né, que era, acho que era Clebson, tinha Júnior Baiano, tinha Odivan, Jorginho Paulista, Paulo Miranda, foi Jorginho, o outro Jorginho, que foi campeão tetra, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Felipe Pedrinho, né? Euler, Romário, Viola. Nossa, tinha muito jogador bom, muitos jogadores interessantes aí nesse ano de 2000, né? Então, e aí foi bem interessante a minha carreira nesse sentido, porque aí eu voltei e aí me coloquei um pouco no mercado. Depois dali, aí comecei, mesmo não tendo grandes oportunidades, porque era um time muito, né, de atletas, né, selecionáveis, acabei tendo que fazer a minha vida andar. Tive que sair do Vasco em 2001, saí do Vasco em 2001 e joguei no Paraná Clube, né? Então também passei pelo Paraná Clube. Depois eu voltei de novo para o Bangu, joguei uma Rio São Paulo, que acho que foi a única de 2002, uma Rio São Paulo bem interessante, que eu também fiz um bom campeonato. Aí saí do Bangu, fui para o Fluminense. Então aí joguei no Fluminense ainda, joguei 50 partidas dentro do Fluminense, me coloquei mais ainda. Foi um ano que, de 2002 a 2003, foi o que, um ano e meio praticamente. Acho que joguei, o Renato foi meu treinador lá, Renato, Joel Santana, tive 2 treinadores, Robertinho, tive 3 treinadores no Fluminense. E aí saí do Fortaleza, ou saí do Fluminense, fui pro Fortaleza, 2004, né, fui campeão cearense e subimos da segunda para a primeira. Aí no ano seguinte eu fui pro Santa Cruz, fomos campeão pernambucano e subimos da segunda para a primeira. Em 2 anos seguidos tive o mesmo, aí tive com o Givanildo, Hélio dos Anjos, aí foi uma outra. E aí de 2005 eu fui para Portugal. Acadêmica, né? Fui para a Acadêmica de Coimbra e tinha lá grande oportunidade, um contrato longo de 4, 5 anos, mas também algumas coisas que não deram tão certo, fizeram retornar por empréstimo. Eu voltei para Santa Cruz em 2006, foi um ano que deu tudo errado praticamente na carreira. Me lesionei, joguei machucado, fui tentar ajudar e acabei fechando muitas portas, enfim. Aí saí já meio que machucado, fui para o Avaí, mas eu ainda tinha contrato na Acadêmica de Coimbra. Então, esperei terminar, voltei para a Acadêmica, com mais 3 anos de contrato, cheguei na Acadêmica, tudo mudado, tudo que era tudo bom para mim, acabou sendo tudo diferente, tive que fazer uma rescisão de contrato e voltei para uma outra realidade. Vim para o América, ganhava 1/10 do que eu ganhava em Portugal, mas eu fui, reiniciei tudo de novo, um novo processo, e aí joguei acho que 14, 15 partidas no América do Rio, fiz 6, Mas 7 gols. esse seu retorno, Zada, pro América, você já estava com quantos anos para essa retomada, assim, que você teve que dar Foi esse passo? quase 29, cara, acho, 29, 30, 29. 29 anos já tava. Então, assim, cara, já, na verdade, era para eu ter ficado em Portugal até então, porque eu tinha uma grande oportunidade, fui contratado por um grande clube, tinha uma grande possibilidade, mas aquelas decisões que você toma que depois você vai se arrepender, só que não tem muito tempo, né? Então, e aí eu retomei ainda minha carreira pro América. Fui bem até, fui tranquilo, fiz uma boa temporada, foi bem rápida, a gente jogou lá 14, 15 jogos, fiz 7, 8 gols, eu me lembro, e aí fui para Costa Rica. Costa Rica. Fui para Costa Rica. Alajuelense é o nome do clube?
São os dois principais clubes da Costa Rica, é o Deportivo Saprissa, que não jogava estrangeiro na minha época, e a Liga Deportiva Alajuelense. São os dois principais clubes que tem, aí jogamos lá, o campeonato lá, e depois voltei, fui para Macaé. Voltei, minha esposa grávida, e aí vim de férias, aí recebi uma proposta, acabei ficando no Macaé. Aí para ter meu filho aqui e tudo, eu acabei ficando. Fiquei no Macaé um ano e pouquinho, menos de um ano até, tempo do meu filho nascer e tudo, e aí tive uma proposta de ir para a Indonésia. Indonésia, pô. Aí fiquei lá 2 anos e meio, né, jogando, gostei, cara, da experiência, foi uma experiência bem interessante, E uma você cultura também já, diferente. sim, e você também já bem mais rodado, experiente, É, então, de certa forma, já tinha uma cabeça mais tranquila é, para encarar esse desafio, né? pois é. E aí fiquei lá 2 anos e meio e confesso que poderia ficar lá facilmente até jogar até os 40, mas decidi voltar porque também era, para mim como atleta era bom, mas para a família não era tanto, porque eu passava muito tempo viajando, enfim, lá ainda tem doenças que já foram erradicadas aqui, mas lá ainda tem, né? Febre tifoide, a parte de estruturação de quem é rico lá é muito rico, quem é muito pobre, é uma diferença social muito grande. E assim, apesar de eu morar num condomínio de estrangeiro, viver bem e tudo, mas tinha muitos riscos, avião que cai, terra que treme, e aí eu acabei retornando, isso aí já com 30, quase 32 para 33. E aí cheguei aqui meio que ainda sem saber muito o que fazer, aí recebi uma proposta do Barra Mansa, que é aqui do lado da minha cidade, né, de Barra do Piraí. Só que eu fui lá, cara, e não assim, falei assim, cara, eu já acho que já não dá mais, cara, eu vou ficar aqui me enganando. Fiquei lá 3 meses, joguei uma partida e decidi encerrar a carreira. Conversei com a minha esposa e falei, vou estudar, fazer uma faculdade, vou ver para qual caminho que eu vou seguir, vou me preparar para o mercado, porque eu teria que trabalhar. Futebol foi bom para mim, mas não me deixou rico, nem milionário, longe disso. Então, e aí parti para esse lado de entender onde que eu ia me encaixar profissionalmente. Né? Eu não ia abrir uma loja de roupa, não ia para o restaurante. Falei, vivi 20 anos dentro do futebol, joguei em alto nível, mas também conheci o lado menor, né, de menores investimentos, como o próprio Barra Mansa. Isso fez com que eu tivesse ideia de times grandes, times médios, times pequenos, e aí foi me dando uma experiência que hoje eu enxergo que na faculdade e nenhum curso ia me dar isso. Mas eu precisava me preparar academicamente, entender dos termos, poder conversar com todas as áreas, fisiologias, entender um pouco da história de tudo. E aí me formei em educação física e fui fazendo tudo ao nosso sino. Tá marcando. Tá. Mas aí, aproveitando, Zada, realmente já falando, quando você Mas está tá falando realmente gravado. já dessa. Tá paradinho aqui. Vai ser gravado, o editor vai. Pois é. A edição vai tranquilo, não tem, tá problema. Mas aí Então, você já está aí, falando realmente desse encaminhamento, e aí aham, passou, assim, realmente essa decisão que você obviamente está falando, você, essa vontade de seguir no futebol. Mas aí qual era, assim, se você já teve essa ideia de, poxa, eu vou trabalhar no futebol, mas nos bastidores, ou como você falou assim, um pouco antes, também talvez vislumbrar ser treinador, porque você mesmo falou que gosta desse contato mais humano, aham. dessa relação mais direta. Então, também imaginar quando você parasse, ser treinador foi uma possibilidade, ou se também te pergunto se ainda pode vir a ser uma possibilidade lá na frente, não sei, vai saber. A gente acha que no futebol não dá para cravar nada que você não vai fazer, né, dentro do futebol. Só que eu demorei, assim, porque você para de jogar, eu parei com 32 para 33, né, velho para o futebol e novo para o mercado de trabalho, né? O que você vai fazer? Você ainda tem uma vida longa pela frente, pelo menos aí 50 anos ainda de frente ainda para você seguir, né? E aí eu comecei a fazer tudo quanto é curso que apareceu. Eu falei, eu vou ver onde que eu vou me encaixar. Fiz curso de marketing esportivo, direito esportivo,
tudo relacionado ao futebol, educação, preparador físico, treinador, fiz curso de treinador, fui fazendo todos. E aí eu tinha aí nesse meio tempo eu estava terminando, ainda não estava formado, mas apareceu uma pós que eu podia fazer cursando educação física, que foi junto com lá em São Paulo, que é da FGV, junto com a FIFA, né? Então acho que ali foi um divisor de águas, que aí eu comecei a entender, e eu sempre gostei muito dessa parte de organização, sabe, de estruturação, de entender como funciona os mecanismos, né? E era direito, marketing e gestão esportiva. Então englobava tudo que eu gostava. E aí falei, cara, acho que é esse caminho. E aí eu tive umas oportunidades, conversei um pouco com o Rodrigo Caetano dentro do Vasco, na época ele estava no Vasco ainda, né? E aí ele me mostrou algumas coisas, e aí a gente foi vendo. Eu já observava muito, da minha época, o Paulo Angione, que até hoje trabalha, mas eu tinha o Isaías Tinoco, são pessoas que foram referências ali para mim, no modo de trabalhar, que acabaram, né, moldando um pouco. Até mesmo os treinadores com que eu trabalhei, Abel, Oswaldo, Antônio Lopes, enfim, todos eles, Ivanildo, Hélio dos Anjos, é até difícil de falar todos, porque foram treinadores aí, inúmeros treinadores que passaram, mas o próprio Renato, né? Então, assim, a gente vai pegando um pouquinho de cada. E aí acabou que eu tive essa virada de chave nessa parte de gestão. E aí eu falei, acho que eu vou por esse lado. Não posso dizer que eu não vou ser treinador, mas eu acho que dificilmente eu vou ser treinador. Mas eu gosto dessa parte de estar no campo, de olhar, sabe, de estar próximo, de fazer essa interlocução, meio que proteger o treinador, sendo ali um auxiliar, um coordenador técnico. Eu gosto muito dessa parte da parte técnica, né, de entender como que se monta a equipe, estruturação. Mas isso tudo eu vou fazendo porque eu gosto de ter informações. Então eu gosto muito mesmo de tudo que é relacionado ao futebol. Mas hoje a minha praia e o meu prazer é fazer essa parte de gestão e organização. Eu digo que eu mais tenho prazer, na verdade, é simplificar o trabalho do treinador e do jogador. Eu acho que essa é a parte da gestão. É fazer com que tudo funcione para que o treinador e o jogador só pense só o treinador em escalar e o jogador em treinar. Então, tudo em volta, eu gosto de ter simplificado e facilitar o trabalho. Verdade, isso é legal. E entrando agora, é engraçado também porque, obviamente, você já caminhando lá para a reta final de carreira, já pensava em ingressar nessa, de certa forma, angariar essa bagagem de estudos para seguir na área de futebol, mas nos bastidores. Mas você fez parte também do time de showball, né, Zada? Do Vasco, conquistaram título brasileiro em 2011, cariocas também, e eu tava lendo, porque realmente 2011 foi um grande ano, né, para o Vasco, esportivamente falando, depois de praticamente quando? Final do realmente começo desse século. E engraçado porque teve um jogo que você fez 8 gols no Campeonato Carioca contra o Vasco, venceu por 22-7 e você marcou 8 gols e quando assim, quando seu tempo de profissional no Vasco, sua passagem, você acabou fazendo, você pode me corrigir, né? São 22 jogos oficiais pelo Vasco e 2 gols Sim. Pe- no pe- showball é, desse. é, é verdade. Assim, o showball é um capítulo à parte da nossa vida, né? Assim, na verdade apareceu, foi uma grande sacada aí das pessoas que trouxeram isso, é uma oportunidade de reencontrar os amigos. A gente teve muita coisa legal, uma pena que hoje em dia não tem mais. Inclusive, cara, hoje até recebi um convite através do Master do Vasco, que vai ter um campeonato de uma Copa do Brasil aí, e a gente vai se reencontrar, me parece no dia Legal. 11/9 vai ter um jogo, e me mandaram o convite, fiquei muito feliz por isso. Cara, assim, e aí em relação à minha passagem, se você for ver, eu fiquei muito tempo dentro do Vasco, mas realmente tive poucos jogos. Você vê, eu fiquei no Vasco de 96 para 97 até 2001. Claro que tive 2 empréstimos nesse período, mas a gente está falando de 5, 6 anos. E no Fluminense eu tive 1 ano e meio e tive 50 jogos. Então, você vê a diferença, a proporção, né? Então,
O Vasco foi muito bom, foi uma grande oportunidade. Eu tenho um carinho, né? O Vasco, sempre gosto do Vasco, mas hoje eu tive uma ligação muito forte dentro do Fluminense. Então, foram dois clubes aí que eu tive uma passagem. Eu tive uma breve passagem no Botafogo, né? Nem te falei, mas eu tive. Foi exatamente quando eu saí dessa Rio São Paulo de 2002. O Abel, né, eu tive com o Abel. A gente fez uma Rio São Paulo muito interessante, boa, e aí eu fui para o Botafogo. Só que durou 40 dias. Fiz um jogo até contra o Palmeiras B, a gente ganhou de 1-0. Eu fiz esse gol, até eu lembro disso. Só que depois o Abel teve uma discussão lá com o então presidente e saiu. E entrou um outro treinador, e aí eu me senti meio que carta fora do baralho, coisas que era para ter continuado, né? Qualquer dificuldade você já eu também tenho reconhecimento que eu também tive muitas atitudes aí por falta de amadurecimento na minha carreira que podem ter me prejudicado. E isso que eu passo também para os atletas mais novos, isso é importante a gente reconhecer isso. E aí saí e aí fiquei quase uns 2 meses sem clube, e aí que depois, através de uma coisa muito, que eu também tenho grandes amizades, né? Então, graças a Deus, porque eu fiquei jogando pelada na Barra da Tijuca, onde eu morava, com os amigos. A gente tinha um time que jogava, às vezes, no final de semana, que jogava até então o Beto, o Edmundo jogava, a gente se reunia, e aí o Beto falou, pô, você tá sem clube? Eu falei, tô. Ele falou, pô, vou falar, na época, vou falar com o Romário, porque na época era do Fluminense, do Romário, vou falar com o Romário e ver se a gente consegue te levar pro Fluminense. Eu já tinha uma história com o Romário, né, de ter jogado junto no Vasco, me deram uma força e eu fui pro Fluminense, cara. Então, através da amizade, né, porque até então, né, era um pouco meio que improvável, e eu acabei indo. A gente se reunia para jogar e toda vez a gente jogava bem. Era um time muito bom de pelada, né, que a gente se reunia, e ali surgiu uma amizade. Eu tenho muita gratidão por esse ato, né, do próprio Beto e até do Romário, de ter me ajudado nesse período que eu estava praticamente sem clube, né? Então, foram coisas, são curiosidades que vão acontecendo, e graças a Deus todos os clubes que eu passei eu sempre deixei as portas abertas. Eu acho que isso é muito importante, né, na carreira. Você pode ter algumas atitudes, né, ou sair ou não continuar, mas é importante você se manter sempre, né, com as portas abertas, e ter essa facilidade de ir e vir. Então, dentro disso, cara, essa parte de poder voltar a encontrar essas pessoas, às vezes vai encontrar em outro lado. Exatamente, esse jogo vai ser Vasco e Flamengo, no dia 11/9. Então, provavelmente eu devo encontrar até mesmo com o próprio Beto, que joga pelo Flamengo. Então, são oportunidades, a gente tem, né? Hoje a gente já passou, né, daquela fase, a gente se encontrava e tudo, mas a amizade sempre fica, e tá fazendo parte de atletas que já passaram por um clube da imensidão do Vasco, para mim é muito satisfatório, né? Eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por fazer parte tanto do showball quanto do Master do Vasco hoje. Bacana, muito bacana seu relato, e também pela informação de que vai ter esse jogo aí, Vasco e Flamengo, dia 11/9, 2 dias E vai ser depois no do aniversário. Raulino, que é mais, Vai ser no mais, Raulino, mais bacana. legal ainda. Mais legal ainda, é. Aí, 9, 10, 11, 2 dias depois do meu aniversário, Zada. Vamos dar E, esse. E é engraçado porque você realmente falando que é Vasco e Flamengo, né? E aí falando desse ano de 2011, do showball, o Vasco acabou batendo o Flamengo naquela época ali do começo, né, da prática de showball, dominava. Lá o dominava, Djalminha, os caramba, né? Era um time é. enjoado e vocês venceram. E aí na final contra o São Paulo, se eu não me engano, foi contra o São São Paulo? Paulo, foi contra São Foi contra, Paulo. foi contra o São Paulo, 9-7. Mas teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, que você que eu tive que dar uma pesquisada nesse jogo, e aí eu vi que você estava meio baleado no jogo, aí preferiu começar do banco. O Vasco estava perdendo, virou o primeiro tempo 5-1 para o Botafogo, né? E aí você acabou entrando no segundo tempo, marcou 4 gols, saiu com o melhor da partida. O Vasco venceu 7-6, se eu não me engano, não foi? Foi. Mas esse foi outro campeonato. Esse foi o Campeonato Carioca. Ah, foi no Carioca? É, Achei que tinha sido. Ah, foi no Carioca. esse foi o Carioca. A gente virou um jogo que a gente estava perdendo no primeiro tempo, acho que de 4-1 ou 5-1, uma coisa assim. Foi uma virada muito. A gente fez o gol no último segundo. A gente empatou. Nós chegamos a viramos 6-5, eles empataram.
já nos acréscimos, quer dizer, no finalzinho, pronto para acabar, e aí a gente saiu a bola, a gente conseguiu fazer o gol ainda, e ganhamos de 7-6, uma coisa assim, foi bem legal também. A gente teve uma oportunidade muito boa de. Né, a gente tem um grupo ali do Vasco de uma amizade que ficou muito forte, né? A gente passou muito tempo junto, a gente muito tempo concentrado junto, muitas viagens, né? E a gente passava mais tempo ali junto do que com a própria família. Então, a gente tem um grupo aqui, faço parte de 2 grupos de Master do Vasco, pra ter ideia, tem tanta gente que. E é bem legal, cara, bem legal poder rever e reencontrar, e às vezes a gente está se reunindo para poder ajudar, ou até mesmo confraternizar entre a gente. Ah, isso daí não tenha dúvida. E por mais que realmente todos sejam companheiros, e aquilo, né? Fora de campo. Mas ali no momento que alguém para começar o jogo, mesmo que seja um amistoso de Masters lá no dia 11, de certa forma, quando o jogo começar, o bicho Mas não vai vai ser pegar. amistoso, não. A chance de ser amistoso Vasco e Flamengo é bem pequena. Amistoso só na teoria, né? Porque É, ali realmente vai. A amizade fica ali para depois do apito final, né? verdade. Mas então, Zado, encaminhando para a reta final da nossa entrevista, eu queria realmente agradecer a sua disposição por ter aceitado participar do nosso bate-rebate do Diário dos Esportes. Queria desejar sucesso para a sua carreira, nessa sua volta para o Volta Redonda, e que, sem sombra de dúvida, Volta Redonda, como único clube carioca na Série C, tenha esse êxito e suba para a Série B e que se firme cada vez mais no cenário nacional, porque no cenário aqui, pelo menos regional, no Rio de Janeiro, o Volta Redonda já se destaca há um bom tempo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, espero ter sido compreendido aí com as minhas explicações, mas estou aqui sempre à disposição. É o maior prazer mesmo estar podendo falar um pouco aí, contar um pouco da nossa trajetória. Deixar aqui um agradecimento aqui ao nosso presidente, doutor Flávio, né, e porque é uma pessoa ímpar aí no meio do futebol, uma pessoa que eu tenho maior gratidão e respeito e carinho por ter me dado essa oportunidade de ingressar dentro do futebol, e espero estar recompensando e fazendo meu trabalho para que a gente consiga elevar cada vez mais o Volta Redonda. Se Deus quiser, a gente marca uma próxima aí, se Deus quiser, com a gente já na Série B, eu acho que vai ser bem legal. Com certeza. E é engraçado porque a nossa primeira edição do Bate-Rebate foi eu que fiz, e o convidado foi o MV. Eu conversei com o MV, moleque, muito gente boa, gente fina, e tem feito um bom campeonato, sem sombra de dúvida. Sim, foi legal, cara. Vai se destacar, tem se destacado, tem feito bons jogos e está numa crescente bem interessante. Então é isso, pessoal. Nosso muito obrigado. Esse foi o bate-rebate do Diário dos Esportes com Zada, e até a próxima.